Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, junto aqui com Vitória, que está trazendo nossas aulas cada vez mais acessíveis. Vamos falar hoje a respeito de identidades sociais. Vejam, eu sempre recordo para vocês que a gente faz a história no nosso dia a dia. E às vezes a gente pensa na história como algo que só está nos livros didáticos ou algo que aconteceu há muito tempo, mas isso não é verdade. A história ela sempre vai se refazendo e se refazendo através de nós. Nós estamos nesse momento fazendo história. Um bom exemplo disso é que em breve vocês irão exercer algo pelo qual as pessoas lutaram bastante, que é que o Brasil voltasse a ter uma democracia. Então, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas morreram, porque a gente vivia um período ditatorial durante nossa história recente. E muito mais recente ainda, a gente teve esse direito a poder escolher bem os nossos representantes. Então, pensar a respeito da história é pensar que nesse momento você e eu estamos fazendo história. E você, então, enquanto estudante da educação de jovens e adultos, que são quem pode votar, não é? Vamos pensar que tipo de modelo social que a gente quer. Qual modelo social que tenha mais dignidade, que tenha mais respeito à vida humana, que considere a importância da democracia? Vamos refletir juntos e juntas e vamos avançar, né, minha gente? Que para frente é que se anda. Então, falar a respeito de identidades sociais é falar que temos várias identidades. Veja que eu trouxe no plural, identidades. Porque em cada aspecto, em cada local, a gente vai estar pensando a respeito delas. Mas antes de entrar propriamente no tema, vamos ver essa reflexão aqui. Vejam só, eu trouxe a frase dessa pessoa que eu desconheço a autoria, né, de quem foi que falou, escreveu a respeito dela, mas ela diz o seguinte: seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Vejam que sabedoria para a vida. Ser humilde para admitir os erros, inteligente para aprender com os erros e maduro para corrigir os erros. Isso não serve para a vida da gente, né? Para a gente cada vez mais levar de como a gente pode ser cada vez melhor. Então, vamos lá. Vamos melhorar, né? Então, gente, vamos pensar nas identidades sociais. O que elas são? Vejam essa imagem, tem 4 pessoas um pouco mais velhas, estão juntas, estão rindo, né? Então, pensar, esse próprio grupo, ele é um exemplo de uma identidade social. Então, são pessoas, vamos só analisar a foto. As pessoas estão na natureza, esse local é frio, vejam que eles estão com casaco, né? Estão alegres. São pessoas brancas, né? De uma certa classe social, a gente reconhece até pelas roupas. Então, pensar nessas identidades sociais é pensar quais aspectos psicológicos unem um grupo e o que faz com que ele seja reconhecido enquanto tal por outros grupos. Então, qual o aspecto psicológico que faz, por exemplo, você preferir frequentar uma associação de moradores ou você preferir frequentar o seu time do bairro? Você ir para a igreja ou você ir para um centro espírita? Tudo isso são identidades sociais daqueles grupos do qual você faz parte. Você se identifica com aquele grupo. Aquilo lhe chama mais, você se sente à vontade de participar de ações políticas que são importantes para o seu bairro. Então você está na associação de moradores dizendo, olha, tem um canal aberto que está prejudicando, né, está trazendo muito mosquito para minha casa, minha comunidade, vamos tentar resolver isso. Com quem a gente pode ir atrás? Como é que a gente pode resolver? Ou você frequentar, você professar um tipo de fé. O que é que aquela fé está naquele grupo? Eu dei o exemplo, né, de se você ir para uma igreja ou você ir para um grupo espírita. Poderia também ser para alguma religião de terreiro. Então, o que é que tem naquele grupo que mexe com o seu psicológico, que mexe com o seu espiritual, que você se sente bem, que você compartilha naquela ideia? Tudo isso fazem parte de grupos sociais, minha gente. Por quê? Porque nós somos muitos. Então, falar em identidades sociais é falar que dentro de nós tem vários e vários aspectos que vão ser definidores dessa identidade. Então, a região em que você nasceu, qual a geração que você é. A gente viu aquela foto das pessoas mais velhas.
né? Então, a gente vê um grupo de adolescentes, já traria uma outra foto, né? Qual a religião que você processa, qual a sua orientação sexual, qual a etnia que você tem, tudo isso faz parte dessas identidades sociais. Então, a gente pode trazer um exemplo, por exemplo, do regionalismo, qual a região que você nasceu. Então, a gente, por exemplo, aqui em Pernambuco, estão aí os mapas, né? A gente nasceu no Brasil, então somos brasileiros. Se você nasceu aqui nessa região Nordeste, que estão aí esses estados, ó, coloridinhos, o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, são os 9 estados da região Nordeste, então você é um nordestino. Se você for recifense, já nasceu aqui, ó, dentro de Pernambuco, dentro do nosso estado, vejam quantos municípios tem. Mas nós estamos aqui na capital, no Recife. Então, a nossa identidade social é diferente da identidade social de uma pessoa que até compartilha do mesmo estado em que o nosso e que está lá no finalzinho do estado de Pernambuco, até chegando na Bahia, chegando em Sergipe. A pessoa já tem um outro tipo de identidade social. Então, tudo isso também está atrelado a esse regionalismo, gente. Só no nosso mapa a gente já vê essas diferenças. Então, para ter uma identidade social, ela é tão ampla, por isso que a gente pode pensar que somos muitos, que dentro de nós tem toda uma construção. Eu tenho uma certa idade, sou de uma certa classe social, mesmo morando na mesma cidade de uma pessoa que é da mesma idade e que tem uma classe social, que tem uma cor de pele diferente da minha, tudo isso vai mexer nessa identidade social, tá? Até pela forma com que a gente foi criado, com a forma como a gente tem acesso à cidade. A gente não pode falar que uma pessoa que teve acesso a sua vida inteira a uma boa saúde, a bons serviços de saúde, a um bom transporte, tem a mesma condição de vida de uma pessoa que desde que nasceu não teve esses direitos respeitados. A construção social, a identidade social dela vai ser diferente. E temos que debater bastante sobre isso e tentar modificar tudo isso, tá? Então, deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer um relato oral em sala de aula, podem fazer uma produção de texto com a ajuda de seu professor ou da sua professora. Para você, o que é a identidade de um povo? Tem aí elementos aí no slide, né, do que pode ser uma identidade recifense, né? A gente pensar em frevo, pensar nas praias, nas pontes do Recife, a nossa alimentação, né? A gente é bem conhecido como bolo de rolo. Então, para você, o que é a identidade de um povo? Converse um pouco mais sobre isso e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço!